Então vamos agora direto ao vivo a São Luís do Maranhão conversar com Alain, que é meteorologista. Alô, Alain, bom dia. Oi, bom dia. Bem-vindo ao programa Pela Manhã. A primeira pergunta que eu faço para você é em relação a esse fenômeno aí, ó, que teve na capital maranhense. Como descrever esse fenômeno? Ele foi o quê? Um ciclone? Foi um tornado? O que foi isso, hein? Bem, isso eu classifiquei, né? Eu usei as técnicas de como se faz análise de destroço. A gente usa uma técnica de classificação justamente pelo tipo de destroços que a gente observa nas imagens aí e pelo tipo pela forma como esses destroços estão se comportando aí. Bem, de acordo com a classificação de vento, esse fenômeno é classificado como ventania, aliás, vendaval, desculpa, com ventos aí da ordem de 70 quilômetros por hora, né? Então, é um fenômeno que acontece ali numa escala de tempo muito curta, em torno de 10 minutos, e não tem assim uma grande é, comprimento vertical, né? Então, por exemplo, os bairros do lado eles não foram atingidos. O aeroporto que fica perto ali dessa região não registrou esses ventos mais intensos, né? Uma coisa bem interessante, inclusive. Então, é um fenômeno bastante localizado, só que do ponto de vista visual, né, é bastante impressionante. As pessoas ficam bastante impressionadas, né? Mas assim, é bem localizado mesmo e acontece num curto período de tempo. Só para que o nosso telespectador que acompanha a gente em todo o Maranhão entenda, quer dizer que não foi em toda a ilha, foi apenas, como você disse, em um ponto localizado que atingiu basicamente aí a região da Forquilha, é isso? Isso, inclusive essa região aqui, ela fica próxima à minha casa, ali em torno de 5 quilômetros, mais ou menos. Também aqui a gente não... Eu estava no momento, nesse momento, eu estava observando o tempo aqui. Eu vi, estava chovendo, mas não... A vento aqui perto, próximo à minha casa, não, a gente não observou. E lá no aeroporto, onde tem a estação meteorológica, que observa esse tipo de coisa, também não foi registrado, a estação meteorológica lá de lá não registrou esse fenômeno. Ó, para você que ligou a TV agora, estamos falando ao vivo com Alain Cerqueira, direto de São Luís, do Maranhão. Ele que trabalha, é especialista na área de meteorologia, falando com a gente sobre esse fenômeno que aconteceu aí aqui ontem na capital maranhense. A gente ainda há pouco falou aqui da previsão do tempo. É previsto que esse fenômeno possa acontecer novamente aí hoje na capital, ou Alain? Olha, a gente tem, nesse momento, a previsão indica que há possibilidade de chuva. Esse fenômeno especificamente, esse vendaval, ele não tem uma previsibilidade boa. Isso significa dizer o seguinte: apesar do fenômeno que está associado a uma nuvem que a gente chama de cumulonimbus, essa nuvem é bastante comum de acontecer, mas a previsibilidade dela não é boa por conta justamente de ser um fenômeno muito localizado. Ou seja, a gente observa a nuvem, mas não tem como precisar exatamente onde vai acontecer esse tipo de fenômeno da vendaval. Como eu te disse, é comum acontecer a ocorrência da nuvem e os ventos associados a essa nuvem, muitas vezes acontece, por exemplo, em cima do oceano, em regiões de mata mais fechada. Quando acontece na cidade onde há o registro em vídeo, a gente tem uma noção mais ou menos de como se comporta, né, esse fenômeno. Então, dá para a gente, inclusive, ter uma ideia melhor como se comporta, na verdade, né? Mas, assim, com relação à previsibilidade, é muito complicado você prever, né? Inclusive, quando os observadores lá do aeroporto, eles estão atentos a esse tipo de fenômeno, geralmente se faz previsão disso com poucos minutos de antecedência. Então, como é um fenômeno de extrema durabilidade, né? Ou seja, ali na ordem de 10 minutos, mais ou menos, a gente faz previsão ali em torno de 20 a 30 minutos. Então, assim, é um curto período de tempo para fazer uma previsão e muitas vezes é pouco tempo para se fazer um alerta, né? Mas para a operação, por exemplo, de aeronaves é mais que suficiente, né? Mas
No caso, para as pessoas na cidade, às vezes não tem como a gente fazer esse tipo de previsão. Mas, assim, eu costumo dizer que, apesar de ser um fenômeno que tem, assim, do ponto de vista visual, bastante impacto, ele não tem a capacidade de provocar, por exemplo, morte, né? O único problema é você ser, de fato, atingido por um destroço desse. Mas, assim, causar mortes. Outro exemplo que a gente dá, apesar dos destroços no caso aqui lá na Forquilha, derrubou o poste, derrubou o muro, arrancou telha, as casas mesmo não têm a capacidade de destruição de casas, de prédio, por exemplo, né? Então, eu diria que os destroços eles são mais superficiais. Já tem alguma informação, Alan, em relação à velocidade dos ventos ontem na capital? A que ponto eles chegaram? É porque assim, como nós temos ali o ponto de observação que fica no aeroporto, né? Tem uma outra que fica na nossa, na UEMA, e um outro ponto que fica no Turu, na estação do Instituto Nacional de Meteorologia. Se você traçar um raio mais ou menos ali, dá em torno de menos de 5 quilômetros daquela região. E todas as estações não foram registradas, ventos assim, ou seja, extremamente localizado. Mas pelo comportamento dos destroços, dá para fazer uma estimativa de vento. Então, ficou ali em torno de 70 quilômetros por hora, e para a nossa capital aqui já é bastante coisa, né? Então, não é comum mesmo que esse tipo de fenômeno aconteça no centro da cidade, né? Mas também não é incomum a observação do fenômeno em outras regiões, por exemplo. Inclusive, já foi um fenômeno já observado há algum tempo atrás, esse já é o terceiro esse ano documentado aqui na nossa capital, né? Mas como é um fenômeno corriqueiro, muitas vezes acontece em região que não há documentação, né? Ou seja, tem como fazer registro de vídeo, principalmente as estações meteorológicas, elas não têm como observar esse tipo de fenômeno. Aqui em Caxias, mês passado, teve uma ventania que também destruiu muita coisa. Pode acontecer também no interior do estado chegar a um fenômeno como esse aí, com ventos nessa proporção? Olha, esse não só no interior, como praticamente em qualquer parte do estado e em qualquer parte do Brasil, né? Então, o nosso estado ele tem uma característica climática muito interessante, e você tem ali uma diferença mais ou menos de um mês do período chuvoso entre o norte e sul do estado. Como esse fenômeno ele é mais propício aqui na região na época de transição, da época seca para a época chuvosa, aliás, da época chuvosa para a época seca, então é mais frequente, por exemplo, ocorrer aqui no norte do estado entre julho e julho, entre junho e julho. Já no sul do estado, essa diferença é mais ou menos de um mês ali. Então, maio, junho é mais propenso. E a região de Caxias ali, ela está justamente sobre a influência do Nordeste, do semiárido do nordestino. E a região do semiárido nordestino, ela é famosa, né, por ter essa condição de calor muito extremo e baixa umidade, né? Então, aqui na nossa região já é o contrário, é maior calor e alta umidade justamente por conta da proximidade com o oceano. Então, apesar de haver a possibilidade na sua região ali de Caxias de ter também esse tipo de fenômeno, ela acaba diminuindo um pouquinho justamente por ser afastado da região oceânica. Certo. Para quem ligou a TV agora, estamos ao vivo, direto de São Luís Maranhão, conversando com Alan Cerqueira, ele que é meteorologista da UEMA. Alan, só para finalizar a sua participação com a gente, claro, eu quero aproveitar e agradecer muito você estar com a gente direto de São Luís ao vivo. Em relação, você falou ainda há pouco, né, que as pessoas não, há um fenômeno que não mata, né, não tem a capacidade de matar pessoas, né, mas qual é a sua recomendação? Se caso possa voltar a acontecer, a pessoa estiver na rua andando no carro, qual é a recomendação para essas pessoas? Inclusive foi registrado um acidente ali na hora, mas não porque o vento virou, eu acho que a pessoa bateu no poste e o carro virou. Mas é assim, quando a gente está diante de um fenômeno desse, o susto é muito grande. E, assim, o instinto, né, natural da pessoa é se proteger. Então, quando a gente está num fenômeno desse, primeiro, que é muito raro, né, por conta de ser muito localizado, por ter um tempo muito curto,
Mas como os vídeos mostram, as pessoas elas geralmente elas se abrigam, né? E, de fato esse é o procedimento correto de se fazer. Agora, se você tiver no carro, bem, tentar, né, sair o mais rápido possível, entrar em posto de combustível, como eu vi em algumas situações aqui, né? Mas do ponto de vista assim da letalidade não existe, né? Então, o principal problema que pode acontecer é alguém receber, se tiver na rua, por exemplo, receber um escombro desse na cabeça, só que isso é muito improvável, né? É instintivo que a pessoa se proteja. Então, assim, o maior problema mesmo é só o problema material, né? O prejuízo. E não chega a ser um prejuízo tão grande porque não tem a fenômeno não tem a capacidade, por exemplo, de derrubar uma casa. Só arrancar a telha, derrubar o muro e, em muitos casos, aí é a queda de outdoor, como foi o caso, né? E uma árvore que não esteja nas suas melhores condições também pode cair. Você tocou num assunto importante aí, porque inclusive as pessoas ficaram até temendo, né? Porque foi algo, digamos, novo aí na capital maranhense, falaram que virou um carro. Então você disse, né, que o vento não tem essa tão força assim de virar um carro, né? Pode ter sido aí o motorista, pode ter ficado preocupado e acabou aí ocasionando mesmo o veículo a virar, não é isso, Alan? Isso é diferente, estava circulando aí algumas fake news, né? Que hoje é moda, né? E a gente aqui está justamente trabalhando contra isso. Se fosse de fato um furacão, furacão não, tornado, poderia sim, aí sim, nesse caso, poderia virar um carro, derrubar uma casa por exemplo, poderia, por exemplo, arrancar a cobertura de um posto de combustível, mas não foi o caso, né? Foi uma ventania, como eu te falei, justamente por conta disso, por não ter essa capacidade de provocar toda essa destruição, né? Então, de fato, ali são estruturas que são mais frágeis, né? Então, o vento não tem essa capacidade por não ser justamente um tornado. Eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Pela Manhã, direto de Caxias, TV Guanaré, por tirar essas dúvidas, esses esclarecimentos, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço e bom dia. Conversamos com Alan Cerqueira, ele que é meteorologista lá da UEMA, aqui na capital maranhense, tirando todas as dúvidas em relação a esse fenômeno que aconteceu ontem na capital. Então, como ele disse, não foi aí um tornado, e sim um vendaval de grande intensidade. Bora girar pelo estado? Tá vindo aí o nosso Expresso da Manhã. A Câmara de Comércio Exterior zerou o imposto de importação de 34